O milagre que mudou a vida de Pedro, da derrota à vitória na Igreja Universal. Pedro sempre foi um homem trabalhador. Aos 42 anos, ele carregava nas costas o peso de uma vida inteira de lutas. Donos de uma pequena oficina mecânica em São Paulo, ele e a esposa, Maria, criavam 3 filhos com muito sacrifício. Mas nos últimos 2 anos, tudo havia desmoronado. A oficina quebrou, as dívidas se acumularam, e o pior, Pedro começou a sentir dores fortes nas costas, que o deixavam impossibilitado de trabalhar. Os médicos diagnosticaram uma hérnia de disco grave, que exigiria uma cirurgia cara e sem garantia de sucesso. Doutor, e se eu não tiver como pagar? Perguntou, com a voz embargada. A resposta foi fria: sem tratamento, o senhor pode ficar paralisado. As noites viraram um pesadelo. Pedro se via acamado, sem força nem para segurar o prato de comida. Maria chorava escondido no banheiro, rezando a Deus por um milagre. Os filhos, ainda jovens, perguntavam: pai, o senhor vai ficar bom? Ele não tinha resposta. A vergonha de não conseguir sustentar a família o consumia. Até que um dia, em meio ao desespero, lembrou-se de um vizinho, seu João, que sempre falava da Igreja Universal do Reino de Deus. Lá eles oram com fé, Pedro. Deus faz milagres, dizia o velho, com os olhos brilhando. Pedro, que nunca havia pisado numa igreja, sentiu algo dentro dele dizer: vá. No domingo seguinte, Maria o ajudou a se arrastar até o templo mais próximo. Mal conseguia andar, mas a dor física era menor que a dor na alma. Ao entrar, sentiu um arrepio. O coral cantava com força, as pessoas levantavam as mãos, e no altar, um pastor falava sobre fé com uma convicção que Pedro nunca havia visto. Deus não desampara os seus. O impossível para o homem é possível para ele, gritava o pastor, enquanto a congregação respondia com amém. Pedro chorou. Não por fraqueza, mas porque pela primeira vez em meses, sentiu uma centelha de esperança. Após o culto, uma irmã da igreja se aproximou: irmão, você precisa de oração? Pedro balbuciou sua história, e ela o levou até a frente, onde pastores ungidos impunham as mãos sobre os enfermos. Em nome de Jesus, esta dor sai agora, declarou o pastor, ungindo Pedro com óleo. Ele sentiu um calor estranho percorrer seu corpo. Creia, irmão. Deus já está agindo, disse o pastor, enquanto a corrente de oração se formava ao seu redor, mãos levantadas, vozes clamando em uníssono. Pedro voltou para casa diferente. Não estava curado, mas algo havia mudado dentro dele. Naquela noite, participou de sua primeira fogueira santa de Israel pela internet. O pastor ensinou sobre a importância do dízimo e das ofertas como ato de fé. Deus abençoa quem o busca de todo o coração, disse. Pedro, com lágrimas nos olhos, prometeu a Deus que, mesmo sem ter quase nada, daria o dízimo fielmente. Maria, assustada, perguntou: mas como, Pedro? Não temos nem para comer. Ele respondeu, com uma firmeza que não tinha há anos: Deus vai prover. Eu creio. Os dias seguintes foram de luta, mas também de milhares de pequenos milagres. Um cliente antigo apareceu do nada e pagou uma dívida antiga da oficina. Um irmão da igreja levou mantimentos para casa. E então, veio a campanha dos 70 dias de jejum e oração. Pedro se dedicou como nunca, jejuava, orava, assistia aos cultos, participava das vigílias. Até que, na terceira semana, durante uma corrente de libertação, algo extraordinário aconteceu. Ele estava no templo, de joelhos, quando o pastor começou a orar contra as amarras do inimigo. De repente, Pedro sentiu como se algo se rompesse em suas costas. Uma dor aguda, seguida de um alívio indescritível. Ele se levantou, tremendo. E então, andou. Sem dor. Sem mancar. Os irmãos ao redor começaram a gritar: glória a Deus! É um milagre. Pedro correu até o altar, chorando: estou curado. Jesus me curou. O pastor o abraçou: isso é fé, irmão. Deus honra quem o busca. Mas o milagre não parou aí. Poucos dias depois, um amigo de infância, que Pedro não via há anos, apareceu com uma proposta: tenho uma oficina para alugar, baratinho, e preciso de um mecânico de confiança. Você topa? Em menos de um mês, Pedro reabriu seu negócio. Os clientes voltaram,
As dívidas foram quitadas, e a família, que antes vivia no desespero, agora jantava unida, agradecendo a Deus. Hoje, Pedro é um homem transformado. Toda semana, ele está na igreja, seja no culto da prosperidade, na corrente do deserto ou nas vigílias de sexta-feira. Ele dá seu testemunho no altar, emocionado: eu era um homem quebrado, mas Deus me levantou. A Igreja Universal me ensinou que a fé move montanhas. Não importa o tamanho do problema, se você crer e buscar a Deus de verdade, Ele faz o impossível. E a lição que Pedro aprendeu? Muitas vezes, achamos que nossos problemas são maiores que Deus. Mas quando entregamos tudo a Ele, quando participamos das campanhas, damos o dízimo com fé e nos apegamos à palavra, Deus age. Não é magia, é milagre. A Igreja Universal não é só um lugar de oração, é um lugar de poder, onde Deus muda vidas. Minha família e eu somos prova disso. Hoje, quando Pedro olha para trás, não vê apenas a cura de suas costas. Vê a restauração de sua família, a vitória sobre a pobreza e, acima de tudo, a certeza de que, com Deus, nenhum problema é grande demais. Se Deus fez por mim, pode fazer por você também. Basta crer e não desistir, diz ele, com os olhos cheios de lágrimas de gratidão. E assim, mais uma história de fé se soma aos incontáveis testemunhos de quem encontrou na Igreja Universal não apenas uma religião, mas um Deus vivo, que opera milagres todos os dias. Pedro nunca imaginou que sua vida mudaria tanto depois daquele dia na igreja. Mas o milagre não parou por ali. Alguns meses depois da cura, enquanto ele e a família assistiam a uma reunião de quarta-feira, o pastor fez um chamado especial: quem aqui precisa de um milagre financeiro? Deus quer abençoar sua vida hoje. Pedro sentiu algo mexer dentro dele. Lembrou das noites em que não tinha nem o que comer, das contas atrasadas, da vergonha de pedir ajuda. Mas agora, com as mãos curadas e o coração cheio de fé, ele levantou a mão sem hesitar. Senhor, o Senhor já me curou, mas minha família ainda passa necessidade. Preciso de um trabalho, de uma porta aberta, clamou em oração. Naquela mesma semana, um irmão da igreja, dono de uma pequena oficina mecânica, aproximou-se dele após o culto. Pedro, ouvi seu testemunho e vi sua fé. Preciso de um ajudante honesto, que saiba trabalhar com as mãos. Se quiser, o emprego é seu. Pedro não acreditava. Era exatamente o que ele sabia fazer antes da doença. No dia seguinte, já estava com a camisa da oficina, as ferramentas na mão e, pela primeira vez em anos, um salário certo no final do mês. Mas Deus não pararia por aí. Sua esposa, Maria, que sempre foi uma mulher de oração, começou a participar das campanhas da igreja com ainda mais dedicação. Ela orava pelos filhos, pelo marido, pela casa própria que parecia um sonho distante. Até que, durante uma campanha da fé, o pastor ensinou sobre a importância de semear com sacrifício. Mesmo com pouco, Maria guardou uma oferta especial e a depositou no altar com lágrimas nos olhos. Deus, o Senhor conhece meu coração. Não tenho muito, mas entrego o pouco que tenho, confiante que o Senhor multiplicará. 3 semanas depois, Pedro recebeu uma ligação de um antigo conhecido. Pedro, lembra daquele terreno que seu pai deixou lá no interior? Pois é, descobri que tem uma documentação pendente, mas dá para regularizar. E o melhor, o valor é bem baixo, quase simbólico. Pedro mal podia acreditar. Aquele pedaço de terra, que parecia não valer nada, era justamente o que eles precisavam para construir sua casa. Com o salário da oficina e uma ajuda da igreja através do Fundo de Solidariedade, em menos de um ano, a família se mudou para uma casinha simples, mas sua. Deus não só nos deu um teto, nos deu dignidade, diz Maria, emocionada, enquanto mostra as fotos do antes e depois. Os filhos, que antes viviam envergonhados por não terem o que os outros tinham, agora falam com orgulho da fé da família. O mais velho, Lucas, até começou a tocar bateria na banda da igreja. Mãe, eu quero ser pastor um dia. Quero ver mais pessoas recebendo milagres como o papai recebeu, disse-lhe certa vez, depois de um culto. Pedro e Maria sabem que a batalha não acabou. Ainda há contas a pagar, sonhos a conquistar. Mas agora eles têm algo que nenhum dinheiro compra, a certeza de que, com Deus, tudo é possível. Antes, a gente olhava para os problemas. Hoje, a gente olha para Deus. E isso faz toda a diferença, afirma Pedro,
enquanto segura a Bíblia que ganhou no dia de seu batismo. E assim, a história dessa família se junta a tantas outras que encontraram na Igreja Universal não apenas uma comunidade, mas um Deus que ouve, que vê e que age. Um Deus que transforma dor em testemunho, escassez em abundância e medo em fé inabalável. Se Deus fez por nós, pode fazer por você também. Não importa o tamanho do seu problema, ele é maior, repete Pedro, sempre que alguém lhe pede um conselho. Porque milagre não é coisa do passado. É para quem crê. É para quem persiste. É para quem, mesmo no meio da tempestade, levanta as mãos e diz: Senhor, eu creio em ti. A vida da família de Pedro e Maria não parou no milagre. Pelo contrário, foi só o começo de uma jornada que provou que Deus não só restaura, mas também multiplica as bênçãos para quem permanece fiel. Alguns meses depois da cura de Maria, Pedro recebeu uma proposta de trabalho que parecia impossível. Uma empresa que ele havia sonhado em trabalhar, mas nunca teve coragem de se candidatar, o procurou depois que um irmão da igreja, donos de uma pequena gráfica, indicou seu nome. Eles disseram que precisavam de alguém honesto e que não desistia fácil. Eu só falei do seu testemunho, contou o irmão, sorrindo. Pedro não tinha experiência na área, mas aceitou o desafio com uma condição: antes de assinar qualquer coisa, iria jejuar e buscar direção de Deus. Na noite anterior à entrevista final, ele e Maria foram ao culto de terça-feira na CCB. O pastor, sem saber de nada, pregou sobre Josué e a conquista da terra prometida. Deus não dá vitórias para os medrosos, mas para os que avançam com fé, disse o pastor, olhando diretamente para Pedro, como se soubesse do seu coração apertado. Naquela hora, Pedro sentiu uma paz tão grande que soube: a vaga era dele. E foi. Não só isso, o salário era o dobro do que ele ganhava antes, e a empresa pagou um curso para ele se qualificar. Eu não tinha nem o ensino médio completo, irmão. Mas Deus abriu portas que nenhum homem poderia fechar, conta Pedro, emocionado, até hoje. Maria, que antes mal conseguia sair de casa, começou a ajudar na escola bíblica infantil da igreja. As crianças amavam. Elas não veem minha cicatriz, veem Jesus em mim, diz ela, passando a mão no rosto, onde antes a dor falava mais alto. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Um ano depois, durante um culto de domingo, o pastor fez um chamado para quem quisesse ser batizado no Espírito Santo. Pedro e Maria já tinham sido batizados nas águas, mas sentiam que faltava algo. Era como ter um carro novo, mas sem gasolina, brinca Pedro. Quando o pastor impôs as mãos sobre eles, Maria começou a chorar sem parar. Não de tristeza, mas de uma alegria que ela não conseguia explicar. Pedro, por sua vez, sentiu algo como um fogo suave percorrer seu corpo, e de sua boca saíram palavras que ele nunca havia aprendido: era o dom de línguas, o selo do Espírito Santo. Parecia que Deus estava falando através de mim. Não tinha medo, não tinha vergonha. Só paz, conta Pedro. Naquela noite, eles voltaram para casa diferentes. Não eram mais as mesmas pessoas que entraram na igreja anos antes, cheias de dúvidas e medos. Agora, eles tinham uma missão. Começaram a visitar pessoas doentes no hospital, levando oração e a palavra de fé. Muitas foram curadas. Outros, como eles, encontraram forças para continuar lutando. Hoje, Pedro é diácono na CCB, e Maria lidera um grupo de senhoras que oram pelas famílias. Seu apartamento, que antes era um peso, virou um ponto de apoio para novos convertidos. A gente não tem muito, mas o pouco que temos, multiplica. Já vi arroz e feijão durarem semanas aqui, irmão. É Deus provendo, conta Maria, enquanto serve café para uma jovem que chegou chorando, com uma carta de despejo na mão. Não se preocupe, minha filha. Deus que abriu o Mar Vermelho pode abrir uma porta para você também, diz Pedro, colocando a mão no ombro dela. E ele sabe do que está falando. Porque essa família, que já esteve no fundo do poço, hoje vive para provar uma verdade simples, mas poderosa: quando Deus entra na história de alguém, nada fica igual. Nem as cicatrizes, nem as contas, nem o passado. Antes, a gente pedia esmola. Hoje, a gente dá o pão e aponta para quem pode dar a vida eterna, diz Maria, olhando para a foto de família na parede. Ela, Pedro e os 2 filhos, agora sorrindo, todos com as camisetas da campanha de jejum da igreja. Isso aqui não é religião, não. É relação. É Deus sendo Pai, de verdade.
E assim, entre um café e outro, um abraço e uma oração, a história deles continua. Não como um conto de fadas, mas como um testemunho vivo de que milagres não são lendas. São para quem crê. Para quem, como Pedro e Maria, aprendeu que a fé não é só para os dias de sol, mas principalmente para quando a tempestade aperta. Se Deus mudou a nossa história, pode mudar a sua também. Basta você dar o primeiro passo, diz Pedro, sempre que alguém pergunta como eles conseguiram. E então, com um sorriso que só quem já viu o impossível virar possível tem, ele repete a frase que mudou tudo: vem para Jesus. O resto, ele faz. O tempo passou, e o testemunho de Pedro e Maria começou a ecoar além dos muros da igreja. Não eram mais só eles que contavam a história agora, eram os vizinhos, os colegas de trabalho, até mesmo o médico que, no início, tinha dado poucas esperanças para o caso de Maria. Eu não tenho explicação médica para o que aconteceu, ele admitia, balançando a cabeça, sempre que alguém perguntava. Mas se foi Deus, então eu também quero conhecer esse Deus. Um domingo, durante o culto, o pastor chamou Pedro e Maria à frente. O templo estava lotado, e o ar parecia carregado de expectativa. Hoje não é só um dia de louvor, disse o pastor, com a voz firme mas emocionada. Hoje é um dia de confirmação. Deus não só curou o corpo de Maria, como restaurou essa família. E o melhor, eles não guardaram o milagre só para eles. Porque era verdade. Pedro, que antes mal falava com os colegas de trabalho, agora levava o café da manhã na obra e convidava os homens para os cultos. Não custa nada tentar, irmão, ele dizia, com a mesma simplicidade com que tinha entrado na igreja pela primeira vez. Maria, por sua vez, começou a visitar outras mulheres no hospital, levando não só palavras de fé, mas também cestas básicas e cobertores, pequenos gestos que falavam mais alto que qualquer sermão. E os filhos? Ah, os filhos eram a maior prova de que Deus não só muda vidas, como as transforma em instrumentos. O mais velho, que antes vivia rebelde, agora tocava bateria na banda da mocidade. Mãe, eu não quero mais ser igual aos outros não, ele disse um dia, depois de um ensaio. Quero ser diferente. Quero ser de Deus. A menina, que tinha apenas 5 anos quando tudo aconteceu, cresceu vendo os pais orarem de joelhos e agora, aos 8, já levava seus amiguinhos para a escola bíblica. Tia, o Jesus da minha mãe é muito forte, ela contava, orgulhosa, para as professoras. Mas nem tudo eram flores e era justamente nisso que o milagre se mostrava ainda mais real. Um dia, Pedro perdeu o emprego. A crise bateu forte, e as contas começaram a se acumular. Maria, que já estava totalmente curada, poderia ter desanimado. Deus, por quê? Ela chorou na primeira noite sem saber como pagariam o aluguel. Mas então se lembrou daquela noite no hospital, quando tudo parecia perdido, e mesmo assim Deus tinha agido. Se ele fez antes, pode fazer de novo, ela sussurrou, enxugando as lágrimas. E fez. No dia seguinte, um irmão da igreja, dono de uma pequena padaria, apareceu na casa deles. Pedro, eu estava orando e Deus me falou do seu caso. Não tenho muito, mas aqui está um mês de pão e leite para vocês. E ó, tomara que semana que vem você já esteja trabalhando de novo. Pedro abraçou o irmão, sem palavras. Não era uma fortuna, mas era a prova de que Deus nunca os abandonaria. Uma semana depois, Pedro foi chamado para uma vaga em uma construção maior, com salário melhor. Coincidência? Ele perguntou ao pastor, rindo. Não, irmão. Isso tem nome, providência, respondeu o pastor. Deus não tira o problema sempre, mas ele sempre dá um jeito. E assim, a história deles continuou a inspirar. Não porque eles eram perfeitos longe disso, mas porque eram reais. Tinha dias que a fé vacilava, que o cansaço apertava, que as tentações batiam à porta. Mas eles tinham aprendido uma coisa: na congrega, ninguém caminha sozinho. Sempre tinha um irmão para orar junto, uma irmã para dar um conselho, um pastor para lembrar, Deus não mudou. O mesmo que fez ontem, faz hoje. Hoje, quando alguém pergunta como eles conseguiram superar tudo, Pedro sempre responde com a mesma frase: não fomos nós. Foi Deus. E ele não faz acepção de pessoas, se fez por nós, faz por você também. Maria, então, completa: o segredo não é ser forte. É ser humilde para reconhecer que sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Mas com Jesus?
Ah, meu irmão, com Jesus, até o impossível vira história. E assim, entre um pão repartido, uma oração respondida e um abraço apertado, a família segue adiante. Não como heróis, mas como testemunhas de que, quando Deus entra na história, nada fica igual. Nem a dor, nem a alegria, nem o medo, nem a fé. Tudo se transforma. Tudo ganha sentido. Porque no final das contas, milagre não é só a cura, o emprego, a vitória. Milagre é olhar para trás e ver que, mesmo nos vales mais escuros, Deus estava lá segurando na mão, enxugando a lágrima, preparando o caminho. E olhando para frente, é saber que Ele não vai soltar nunca. Vem para Jesus, Pedro ainda repete, toda vez que pode. O resto, deixa com Ele. Porque quando a gente entrega, Deus faz muito mais do que a gente pede ou imagina. E quem já viu de perto, sabe, essa história não é só deles. É de todo aquele que, como Pedro e Maria, decide confiar mesmo quando tudo diz que não tem jeito. Porque com Deus, sempre tem. Sempre. O milagre que não acaba. E foi assim que, naquela manhã de sol tímido, Pedro e Maria entraram juntos no consultório médico. As mãos trêmulas, o coração apertado, mas a alma em paz. O diagnóstico que antes soava como sentença agora era só mais um capítulo de uma história maior. Quando o médico olhou para os exames, seus olhos se arregalaram. Isso não faz sentido. Os tumores sumiram. Não havia explicação científica, nem erro nos laudos. Só a marca inconfundível de quem reescreve o impossível. Mas o verdadeiro milagre não estava só na cura. Estava em Maria, que agora abria as mãos para servir outras mulheres no hospital, compartilhando a esperança que lhe fora dada. Em Pedro, que trocou o desespero pela oração e virou um farol para os que ainda navegavam no escuro. Estava na mesa de jantar, onde a família se reunia não mais com medo, mas com gratidão porque tinham aprendido que Deus não tira só a dor, Ele a transforma em propósito. A reflexão que fica é que milagres raramente vêm como nós pedimos, mas sempre como nós precisamos. Às vezes, a resposta é um sim estampado em exames médicos. Outras, é um esperem que fortalece a fé ou um não que nos leva a um caminho melhor. O segredo? Confiar que, mesmo quando o silêncio de Deus parece ensurdecedor, Ele está tecendo algo maior do que nossos olhos podem ver. A lição é simples, mas profunda. Deus não nos promete um caminho sem vales, mas sim que nenhum vale será nosso fim. Pedro e Maria descobriram que a fé não é a certeza de que tudo sairá como queremos, mas a convicção de que, seja como for, Deus estará lá segurando, sustentando, surpreendendo. E hoje, quando alguém pergunta como eles superaram o impossível, Maria sorri e aponta para as próprias mãos, ainda marcadas pelas cicatrizes da batalha. Não foi a cura que nos salvou. Foi aprender que, com Deus, até as cicatrizes virarem estrelas no mapa da nossa história. Porque milagre, no fim, não é só o que Ele faz por nós, mas o que Ele faz em nós quando, contra toda lógica, escolhemos acreditar.